Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o período de extrema tensão pelo qual passou o Reino Unido entre maio e junho de 1940, com a Alemanha imparável no continente europeu. Os alemães poderiam ter vencido a guerra na Europa Ocidental naquele ano, se não fosse por um homem, Winston Churchill. Se você gostar do vídeo já sabe, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já! Em maio de 1940, os alemães já tinham sob seu domínio metade da Polônia, com a outra metade nas mãos de Stalin, que aceitou um pacto com Hitler em agosto de 1939, o que deixou o Reino Unido e a França sozinhos contra a impressionante máquina de guerra de Hitler. A Alemanha também avançava pela Noruega, um país que tinham invadido no dia 9 de abril desse ano, e nem mesmo os mais de 90 mil soldados noruegueses, apoiados por 40 mil soldados aliados, conseguiam parar o avanço dos 100 mil soldados alemães que atacavam a partir de várias frentes diferentes. E no dia 10 de maio, mais de 2 milhões de soldados, distribuídos em 141 divisões, avançaram pela Bélgica, pelo Luxemburgo e pela Holanda, com destino à França. Os franceses e os ingleses, com quase 2,5 milhões de soldados, distribuídos em 144 divisões, esperavam que os alemães tentassem uma invasão pela Bélgica, da mesma forma que tinham feito na Primeira Guerra Mundial, e por isso concentraram na fronteira norte com a Bélgica praticamente todas as suas forças de elite. Mas os franceses não contavam com a astúcia dos generais Erich von Manstein e Heinz Guderian. A primeira onda de ataque dos alemães, no dia 10 de maio, foi mesmo pelo norte e através da Bélgica, o que fez crescer nos franceses a certeza de que os alemães repetiriam o ataque que fizeram na Primeira Guerra Mundial. Mas o plano de Manstein e Guderian previa uma segunda frente de combate, um pouco mais ao sul, passando pela Floresta das Ardenas, que separa a Alemanha, o Luxemburgo e a França. Toda a grande fronteira terrestre que separa a França da Alemanha estava protegida pela impressionante linha Maginot, uma formidável concentração de posições defensivas construída nos anos 30, cujo objetivo era impedir que os alemães avançassem por ali. Mas os franceses não prolongaram a linha Maginot em frente à Floresta das Ardenas, já que partiram do princípio de que os alemães nunca lançariam um grande ataque por aquela região. Como é óbvio, árvores não seguram blindados, e foi precisamente por ali que avançaram centenas de panzers, muitos deles comandados pelo próprio Guderian, e também por outra estrela em ascensão, Erwin Rommel, que mais tarde ficaria conhecido como Raposa do Deserto pela sua atuação no norte da África. Com mais de 1,5 milhão de alemães avançando pelo norte através da Bélgica, os franceses e os ingleses lançaram contra eles tudo aquilo que tinham. E só mais tarde é que se aperceberam que mais ao sul, uma pequena força avançava de forma avassaladora, com os panzers atuando como pontas de uma afiada lança, atacando e abrindo brechas nas defesas inimigas, que eram preenchidas pela infantaria motorizada que seguia logo atrás. Com todo esse movimento sendo apoiado de perto pela Luftwaffe, numa tática que seria batizada pelos aliados de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Em apenas 3 semanas de combates, essa tática resultou no cerco completo das principais forças francesas e de todas as forças britânicas que combatiam mais ao norte na Bélgica. Esse movimento de mestre, muitas vezes referido como o golpe de foice alemão, foi decisivo para derrubar por terra a moral e a motivação das forças francesas e inglesas. E foi nesse ambiente de desespero que Winston Churchill foi empossado como primeiro-ministro britânico, exatamente no mesmo dia em que a Alemanha invadiu a França a 10 de maio de 1940. Antes do início da guerra, Churchill era uma das poucas vozes no parlamento britânico que reconheciam Hitler como uma ameaça real para a Europa. O seu antecessor, Neville Chamberlain, embarcou durante anos na chamada política do apaziguamento, dando a Hitler tudo aquilo que ele queria na Europa, esperando com isso apaziguar o ímpeto expansionista alemão,
Mas isso teve justamente o efeito contrário, já que fez crescer em Hitler a certeza de que a França e a Inglaterra eram fracos e que não se oporiam aos seus planos de expansão pelo leste europeu. E foi isso que levou Hitler a invadir a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, dando assim início à Segunda Guerra Mundial. E no dia 10 de maio de 1940, com os alemães vencendo na Noruega, Chamberlain demitiu-se do cargo de primeiro-ministro, com Churchill, para surpresa de todos, tendo sido empossado. Logo nos primeiros dias no cargo, Churchill levou com todo o impacto da invasão alemã sobre a França, e também com um choque que foi ver todos os mais de 300 mil soldados britânicos e 1 milhão de soldados franceses cercados no norte pelos panzers alemães. Nesses dias de maio, os mesmos políticos que durante anos seguiram a desastrosa política do apaziguamento com Hitler insistiam para que Churchill iniciasse negociações de paz. Quando o cerco alemão se fechou por completo no dia 21 de maio, o primeiro-ministro francês Paul Reynaud disse a Churchill que o seu país não teria outra alternativa a não ser o armistício. E essa linha de pensamento francês tinha um forte apoio em Chamberlain e em Halifax, que faziam parte do Comitê Interpartidário de Guerra criado por Churchill. Entre os dias 26 e 28 de maio, com os alemães apertando o cerco sobre o exército britânico e sobre o que restava do exército francês no norte, Churchill era bombardeado por pedidos de políticos britânicos e franceses, que diziam que a única solução era o armistício e que o Reino Unido e a França deveriam se render. E foi nesse período que teve início a Operação Dínamo, a evacuação das forças britânicas e de algumas forças francesas que estavam cercadas no norte, na região de Dunkerque. Contra todas as previsões, com o próprio Churchill esperando evacuar no máximo 30 mil soldados, no dia 4 de junho, quase 340 mil soldados tinham sido evacuados em segurança. Tratavam-se dos últimos soldados profissionais que o Reino Unido tinha à sua disposição, e se eles tivessem sido perdidos, nem mesmo Churchill poderia evitar a rendição britânica. E por isso, com seu exército preservado e seguro na Inglaterra, Churchill se sentiu motivado para fazer aquele que seria visto como seu discurso mais importante. Nesse discurso, realizado no dia 4 de junho no Parlamento Britânico, Churchill começou com um resumo das operações britânicas na França, destacando também a evacuação bem-sucedida de Dunkerque. E na parte final, reiterou a sua política de não rendição, reafirmando várias vezes que o seu objetivo era a vitória a qualquer custo, o que atingiu diretamente Chamberlain e Halifax, que apoiavam os franceses no sentido de procurar um armistício e a rendição. Mas foi o trecho final desse discurso que o marcaria para toda a eternidade, dando uma clara noção das intenções de Churchill na guerra. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. E para finalizar o discurso, fez uma previsão que acabaria mesmo por se concretizar. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. 3 semanas após esse discurso, a França se rendeu de forma humilhante para a Alemanha, transformando-se num estado vassalo e manchando toda uma geração de franceses, permanecendo nesse estado de submissão até junho de 1944, quando começou a ser libertada do jugo nazista pelos britânicos e pelos norte-americanos. Já Churchill entrou para a história como o homem que se opôs de forma firme aos avanços de Hitler, mesmo quando tudo levava a crer que a Alemanha venceria a guerra.
Ele representou uma fase da história britânica que ele resumiu na perfeição num outro discurso. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire and its commonwealths last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.